pessoal, tudo bem? Bom dia se você está assistindo esse vídeo de manhã, boa tarde se você estiver assistindo à tarde, boa noite se você estiver assistindo esse vídeo à noite. Meu nome é Gabriela Plautz e juntamente com o professor Anderson, que é o coordenador da disciplina, nesse semestre 2021.1, nós vamos estar ministrando a disciplina de Física Experimental 2. No vídeo anterior, vocês já puderam ter informações gerais de como essa disciplina vai ser abordada. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu sugiro fortemente que você assista, porque lá nós temos, o professor Anderson, ele apresentou as informações de qual ementa que vai ser utilizado, os horários das aulas, a plataforma que vai ser utilizada e algumas outras informações importantes. Lá vocês também encontram os nossos e-mails e também como contactar o técnico responsável da disciplina caso surja algum imprevisto ou caso você necessite. Importante ressaltar que os kits eles já estão disponíveis para serem entregues, para serem retirados, eles já podem ser entregues para vocês. Então, se você ainda não retirou, novamente sugiro que você retire o quanto antes. No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos começar dando início à prática 1, parte 1, que consiste basicamente em aprender como utilizar o programa SciDavis para a construção de gráficos. Então, nós vamos aprender também as regras para confecções dos gráficos. Se você já tem acesso à plataforma AVA, você já conseguiu ver, ou você já consegue ver, que os roteiros das nossas práticas já estão disponibilizados. Eles estão disponíveis para que você possa baixar, para que você possa ler, que já possa estudar com cuidado. Eu sugiro que você esteja com esse roteiro sempre em mãos, lembrando que além dos roteiros das práticas também tem roteiro de material suplementar, então estude, esteja com isso sempre, se você quiser, você possa até imprimir. Lembrando que algum desses roteiros vocês precisam enviar para nós como avaliação de vocês. A ideia desses vídeos, dessa comunicação com vocês, é fazer com que vocês se preparem previamente, certo? Para as nossas aulas de física experimental. Então, como que você se prepara previamente para a prática 1? Seria baixando o programa e aprendendo ou gastando um tempinho se familiarizando com o programa. O programa que nós vamos utilizar, como eu já mencionei, é o SciDavis, é um programa gratuito e está disponível em diversas plataformas, tanto para o sistema operacional Windows, Linux e Mac. E ele pode ser baixado diretamente na página do programa, através desse link. O roteiro da prática 1, ele está dividido em uma introdução, 2, as regras para as confecções dos gráficos, e a parte 3, que é o treinamento com o SciDavis. Para ficar mais fácil de visualização, ou mais fácil a explicação, eu vou começar o vídeo ou a aula com o SciDavis utilizando esse tópico 1 da parte 3, certo? E aí depois a gente volta para parte 2. Se você já baixou o programa, você vai ver que ele tem a seguinte interface com o usuário. Se você usou o sistema operacional Mac, ele vai ter essa interface, essa cara. Deixa eu só pausar o vídeo aqui. Antes, eu sugiro que vocês estejam com o roteiro aberto para você acompanhar o vídeo. Eu acredito que fica mais fácil para entendimento. Tem algumas informações que o vídeo complementa o roteiro e algumas informações que o roteiro complementa o vídeo. Então, é importante que você esteja vendo os dois, certo? Pronto, então, essa é a interface se você tiver com o sistema operacional Mac. E o mais comum é essa interface com o sistema operacional Windows. Não se preocupem, nesse vídeo eu vou estar rodando com o sistema operacional Mac, mas eles são muito semelhantes, então em relação a isso vocês não vão ter problema, certo? Uma informação que eu queria passar para vocês agora de antemão é: quando você estiver fazendo o seu programa, rodando o seu trabalho ou o seu projeto no SciDavis, é importante que você esteja com ele sempre salvo, ou que você
tenha o hábito de salvar ele constantemente. Por quê? Porque principalmente no Windows, esse programa ele acaba travando, ele acaba fechando, principalmente quando a gente for fazer alguma quando você estiver graficando, quando você estiver fazendo algum fit com os seus dados, ele pode acontecer algum problema e travar e fechar tudo. E você pode, se você não tiver salvado, ter perdido tudo e ter que começar tudo do zero. Então eu estou sugerindo que vocês criem o hábito de sempre estar salvando o projeto de vocês. Então, vamos lá. Quando você baixa o programa, você tem a seguinte interface, certo? Essa interface com o seu usuário. Vamos lá pegar o roteiro, certo? Da parte 1. Então, vamos lá na parte 3, tópico 1. Insira os dados de x e y nas colunas correspondentes da tabela. Digite na coluna 1 os números naturais de 0 a 10, e enquanto na coluna y, escreva o quadrado desses valores, certo? Bom, então, você pausa aí rapidinho, que eu já escrevi aqui para facilitar. Vocês, então, vamos lá. Para plotar o gráfico, você segura o Ctrl e seleciona as duas colunas, certo? E você tem duas maneiras de você plotar o gráfico. A primeira maneira é vindo aqui em plot, certo? E aí você vai escolher em linha ou em pontos. Então, vamos voltar ali rapidinho no tópico 2 do nosso roteiro. Lá no tópico 2.6, ele diz assim: quando graficamos pontos resultantes de medições experimentais, utilizamos apenas símbolos, por exemplo, bolas, quadrados e triângulos. Já quando graficamos pontos que foram obtidos através de cálculos via modelo, usamos uma linha, que pode ser contínua, tracejada, traço e ponto e etc. Vamos agora aqui imaginar que isso tenha sido dados experimentais, certo? Então, nós vamos graficar em pontos. Então, você vai ali e clica em pontos, certo? Pronto, está aqui o seu gráfico. Essa é uma maneira de você graficar. A maneira que eu acho mais simples é você vem aqui, seleciona as duas colunas segurando em Ctrl, vem com o botão direito, plot, e aí grafica ele em pontos, certo? Bom, então eu vou excluir aqui esse gráfico, para a gente ficar só com um, deixa eu aumentar ele aqui, certo? Bom, então vamos lá. Ainda continuando ali no tópico 2 do nosso roteiro, nós temos ali regras para as confecções de gráfico. Então, escolha os eixos para as suas grandezas, e nós temos que escolher da melhor forma possível. Então, a grandeza independente é atribuída ao eixo X, certo? Que é o eixo horizontal. E a grandeza dependente, o eixo Y, que é no eixo vertical. Então, seguindo ali, a gente tem o quê? O título do gráfico. Acima ou abaixo do gráfico, mas nunca dentro da região dos pontos, devemos grafar o título do gráfico. Vamos imaginar que nós estamos aqui, que esses dados experimentais que a gente colocou estão relacionados à energia cinética, onde nós temos a fórmula de energia cinética. Energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Isso aqui é só para a gente lembrar. Então, vamos imaginar que a gente está aqui, a gente coletou a velocidade dos objetos e aí calculou a energia cinética deles de um objeto que tinha massa 2, para simplificar, a gente não ter que alterar nada dos nossos dados. Então, vamos colocar o título aqui, cliquei com o botão direito, energia cinética em função da velocidade do objeto, certo? Colocamos aí o título do nosso gráfico. No roteiro tem outro exemplo, por exemplo, em vez de colocar energia cinética em função da velocidade, coloca aí versus velocidade do objeto, por exemplo. Pronto. Depois que a gente colocou um título para o nosso gráfico, nós temos que colocar um título para os nossos eixos. Então, aqui a gente tem energia cinética, certo? Posso colocar só assim? Não, não posso. Por quê? Porque eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar a unidade. Então, a gente vai... o nosso padrão aqui vai ser
O título, nós vamos colocar aí o nome da grandeza, seguido da vírgula e uma letra que representa. Então, para mim, aqui, energia cinética é EC e a unidade entre parênteses, Joule. Ok? Pronto, agora sim o nosso gráfico está correto. E no eixo X eu vou colocar aqui velocidade do objeto, vírgula, V e metros por segundo. Pronto? Agora sim o nosso gráfico ele está devidamente apropriado. Porém, como vocês podem ver, ele não está feito, assim, o programa, ele gerou esse gráfico, mas não necessariamente ele está da melhor forma visual. Por exemplo, não tem por que eu deixar o eixo Y em menos 20. Então, a gente tem que, a partir dos dados que a gente tem, é necessário a gente observar o máximo, o valor de máximo e mínimo, para escolher adequadamente os valores mínimos e máximo do respectivo eixo. Então, por exemplo, eu não gostei, eu não quero deixar em menos 20. Eu vou aqui, clico 2 vezes no eixo que eu quero alterar, e aí coloco aqui, por exemplo, vou colocar de menos 5, vamos ver. Aplicar. Olha, já ficou mais fácil de visualização. Vamos colocar menos 3. Ah, pronto, menos 3. Vamos deixar em menos 3. E aí, eu preciso ir até 120? Não, não preciso ir até 120. Vou colocar aqui 110. Pronto, 110 para mim ficou interessante. Ou 115, deixa eu ver. Certo? Vou manter 110, achei mais legal. Porém, a gente tem que ver aqui, esses eixos aqui, ó, qual fica mais fácil para eu ver? Como que eu escolho as divisões desses eixos? Tem que ser o que fique mais fácil leitura. Então, vamos ver aqui, vamos colocar mais, mais ticks, certo? Vamos ver como que ele vai ficar. Nossa, olha, ele aumentou, ele deu mais espaçamento da minha régua, mas isso não facilitou a minha leitura. Então, vamos manter lá no 4, vamos ver. Ah, pronto, agora ficou mais fácil. Eu posso aumentar, o que mais? Aqui também, posso colocar até o 15, certo? Não, muito, exagero, não preciso de tudo isso. Vamos lá, vamos pôr no 10. Não, 10 não gostei, vamos pôr no 12. E aí você pode brincar e pode fazer da melhor forma com que você ache, certo? Eu prefiro deixar, por exemplo, no 8, certo? Pronto, então eu arrumei aqui o eixo Y, porém agora eu quero arrumar o eixo X. Clico 2 vezes, aí eu vou de 0. Preciso de 0? Não, eu posso ir de 0,5. Interessante. Você pode usar vírgula, o próprio software usa vírgula. Porém, quando a gente vai usar aqui para os eixos, você não pode usar vírgula, porque ele entende que é 5. Então, a gente tem que dizer 0,5 até 11, por exemplo. Pronto. E aí, o nosso gráfico ficou melhor ajustado, porém, olha aqui, nós não conseguimos ter a melhor visualização dos dados. Então, a gente vem aqui e coloca de 1 em 1. Ficou pior. Aí, você vem aqui, 9. Certo? E aqui a gente aumenta. Certo? Esse vai melhorando da melhor forma que você, melhor visualização. Certo? Aí você pode vir aqui, step, e ser de 1 em 1. E aí você não precisa colocar 4, você põe, sei lá, 2, 42. E aí você tem aí melhor visualização. Eu nem iria até 10, eu colocaria 10,10.5, aqui 0,5. Tá vendo? Eu iria mais ou menos por aí. Outra coisa que eu particularmente gosto, eu não gosto, tá vendo, dessas marcações para fora, eu gosto de colocar essas marcações sempre para dentro. E também eu gosto de gráficos fechados. Então, aqui no tope eu coloco show, certo? Para mostrar. E aí eu não colocaria nada em nada. E aqui também não precisa de você colocar os labels, certo? E aqui também show para mostrar, tira. E aí você coloca não e não.
e Apply. E ok, olha como o nosso gráfico ele fica visualmente mais agradável. Outra coisa também é tirar essas bolinhas e pôr, se você quiser, triângulos, e aí você coloca cores nele, certo? Aumenta também, porque ele tá muito pequenininho. 6, vamos tirar do triângulo e vamos colocar de novo a bolinha. Agora 6 ficou muito grande. E assim você vai. O importante é que você tenha que você tenha sempre uma visualização melhor dos dados. Certo? Entendido isso, eu vou passar para a parte treinamento com SciDaves, que é a parte 3 do nosso roteiro. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque o vídeo já está ficando longo demais, daqui a pouco vocês vão adiantar, vocês não vão mais prestar atenção direito no que eu estou falando e vão só acompanhar mais ou menos como faz. Certo? Então vamos lá. Então a gente já fez o 3.1, vamos para o 3.2. Adicione uma nova coluna acessando Menu Table Dimensions. Então você vem aqui, Menu, deixa eu selecionar a tabela. Você vem aqui, Menu, Tabela, Dimensions, certo? E aqui você coloca uma coluna a mais. Aqui, ó, então, 30 linhas, 3 colunas, certo? Coloquei uma coluna a mais. Novamente, eu prefiro do jeito mais simples. Como é o jeito mais simples? Vem aqui, clica com o botão esquerdo, desculpa, adiciona a coluna. Muito mais fácil. Certo? Então, criamos uma nova coluna. E vamos escolher o formato. O formato tá aqui, ó, tá vendo? Então, a gente seleciona essa coluna. Vamos escolher aqui o formato. Vamos colocar quantas casas decimais? Vamos estipular 4 casas decimais, então de 6 vamos para 4 e clicar em aplicar. É importante clicar em aplicar, porque senão não funciona, certo? O software não reconhece. E após isso, a gente vai vir aqui em fórmula. Então, vamos vir em fórmula e escrever, nós vamos obter a raiz quadrada dos valores da coluna 1. Então, a gente pode escrever ali no roteiro, tem 2 formas de escrever, eu vou escolher da forma com que eu acho mais simples. Então, que é coluna 1, que você adiciona aqui, aí elevado a 0, vamos ver se ele reconhece vírgula. Apply. Não reconheceu, tá vendo? Que ele foi tudo para 5. Então, 0.5. Vamos tirar essa coluna aqui. Vamos ver. Apply. Tá vendo? Reconheceu. E olha aqui como aqui ele reconhece a vírgula. Nós vamos graficar o gráfico da coluna 3 em função da coluna 1. Então, para a gente fazer isso, a gente segura aqui o Ctrl, seleciona a coluna 3 e a coluna 1, e aí vem ou aqui em cima, lembra do plot, ou clica com o botão direito e plota os dados, certo? Novamente, a gente vai poder colocar a legenda clicando diretamente aqui no nome, certo? E nós também podemos, que é o tópico 4, representar os dois conjuntos. Então, para isso, a gente vai selecionar os 3. Então, vem no Shift aqui, ó. Segura o Shift e seleciona os 3 e, novamente, plotando o gráfico. Olha só, vocês lembram que eu mencionei anteriormente? Quando a gente vai plotar 2 conjuntos de dados, a gente não pode usar o mesmo símbolo. Então, automaticamente, o próprio software já faz isso. Certo? Bom, nós também podemos mudar as escalas do gráfico. Então, a gente seleciona aqui esse índice numérico aqui, ele tem que estar selecionado. E aí a gente seleciona aqui, que a gente já viu vez passada, e troca de linear para logarítmica. Então, o eixo Y já ficou em logaritmo. E aqui a gente também pode vir para logarítmica. Porém, nossos dados sumiram, certo? Onde foi parar nossos dados? Então, para a gente fazer a gente pode fazer uma reescala, pedir para ele reescalar os nossos gráficos. E quando a gente faz a reescala, a gente vê que os nossos dados se encontram aqui. Como a gente fez anteriormente, a gente pode vir aqui e melhorar a nossa visualização, colocar de 0.
Em vez de 0,1, colocar 0,8, por exemplo, certo? E ir melhorando a nossa visualização do gráfico. Eu vou manter em 0,1 só para deixar o gráfico como o próprio software gerou. Certo? Então aí nós fizemos, nós plotamos e mudamos as escalas. Agora vamos voltar novamente às escalas e fazer o fit que ele está pedindo lá. Ó. Faça um ajuste dos dados no item 1. Estou seguindo o roteiro, pessoal. Utilizando a parte polinomial. Então, vamos lá, vamos voltar na escala logarítmica, perdão, sair da escala logarítmica, voltar para a escala linear, certo? Vocês estão vendo que o meu software está começando a ficar lento? Então, o que a gente vai fazer? Que eu já deveria ter feito antes, é salvar o nosso projeto. Então, salva nosso projeto como Então, vou salvar como? Eu vou salvar aonde? Vou escolher aqui onde eu vou salvar. Vou colocar no desktop. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Projeto aula 1, parte 1. Save. Ok? Ele já até mudou aqui e vamos dar um salvar. Por quê? Porque, como eu falei, qualquer momento a gente pode travar e aí perder tudo que a gente chegou. Tudo que a gente fez até aqui. Pronto, então a gente mudou só o eixo Y para linear e agora vamos voltar com o eixo X. Linear. Certo? Aí vamos dar um reescala. Vamos pedir para ele fazer uma reescala. Certo? Deixa eu só melhorar esses. Vamos colocar aqui até. Deixa eu ver, o valor de mínimo. Vamos colocar até 11. Não precisamos. E aqui nós vamos fazer de menos 10 até uns 120 no máximo, só para a gente ficar melhor de visualização. Certo? Perfeito. Pronto. E aí nós vamos fazer um ajuste dos dados do item 1. Então, utilizando uma curva polinomial. Então, vem aqui em menu, Analyze, e aí vai vir aqui em Quick Fit. Fit polinomial, né? E aí nós vamos fazer um ajuste para um polinômio de ordem 6. Está selecionado aqui a tabela, que é da coluna 1 e 2. Eu vou trocar a cor para preto, para ficar semelhante aos nossos ícones da tabela 1 e 2, certo? E vou pedir para ele fitar, certo? É importante a gente ver aqui, ó, que o r quadrado ficou muito próximo a 1. Tanto o r quadrado quanto esse CHI elevado ao quadrado, eles são parâmetros estatísticos importantes, que nos permitem analisar a qualidade do ajuste. Bom, fiz isso para a tabela 1 e 2, e agora a gente vem aqui para a tabela 1 e 3, que é dos dados da coluna 1 e 3. Agora eu vou trocar a cor para fazer em vermelho, um polinômio de ordem 6 e fitamos. Certo? Veja que o ajuste, deixa eu ficar close, o ajuste do polinômio, o fit do polinômio no segundo, né, na segunda entre 1 e 2, ele não ficou 1. Então, você vê que ele realmente ajustou da melhor forma nos dados que nós tínhamos. Feito? Então, a gente já até agora a gente fez no
tópico do treinamento com Sai Davis até o tópico 7, certo? Agora vamos lá, vamos para o tópico 8, que é volte para a tabela de dados, crie uma nova coluna e obtenha os senos dos valores da coluna 1. Bom, como a gente já tinha criado mais uma coluna, mas lembrando aqui, clica com o botão direito e adiciona uma nova coluna. Bom, então vamos lá, vamos criar, lembrando a gente deixar aqui 4 algarismos significativos e vamos colocar a forma. Então, a gente vai colocar aqui seno, aí abre parênteses, da coluna 1, fecha parênteses. E vamos aplicar. Observe aqui que os parâmetros, os valores, né, do seno estão, o argumento da função seno está em radianos. Bom, após isso vamos plotar, né? Vamos plotar esse gráfico aqui com a coluna X. Então, vamos lá, plotar um gráfico. Tá vendo? A gente já consegue ver nesse gráfico. Deixa eu diminuir aqui. Vamos organizar esse projeto. Vamos fazer o quê? Vamos salvar, que já faz tempo que a gente não salva. Eu vou minimizar alguns projetos que a gente não está usando mais. Então, esses foram os gráficos iniciais. Então, esse aqui foi o fit que nós acabamos de fazer. E esse aqui, a função seno. Deixa eu diminuir um pouco aqui. E nós temos aqui, tá vendo? A função seno da coluna 1. Veja como tem poucos pontos nesse gráfico. Por quê? Porque a gente tem poucos pontos de dados. Já agora, então, vamos para o tópico 9 ali. Vamos utilizar mais pontos para representar o seno. Vamos criar uma nova tabela. Então, você vem aqui em nova tabela. Criamos uma tabela, certo? Então, vamos selecionar a coluna 1. Vim aqui para 4 algarismos significativos e vamos colocar uma fórmula. Tem 30 linhas, eu quero mais linhas. Então, a gente vai em tabela, dimensões, que a gente já foi. E agora eu não quero só 30 linhas, eu quero 101 linhas. Certo? E aí agora eu quero preencher essas linhas. Como é que eu vou preencher? Eu quero preencher a coluna 1 com valores de 0 a 15 com espaçamento de 0,15. A gente pode fazer isso na mão, mas não é muito inteligente, demora muito tempo e a gente pode ter muitos erros nesse processo. Então, vamos fazer com que o próprio software faça isso pra gente. Então, a gente vai fazer I, que é os valores das linhas, menos 1, vezes 0,15. Então, agora nós temos até 101 em todos os valores preenchidos. E na coluna 2 a gente vai calcular o seno, que a gente já faz. Então, vamos no tipo, vamos colocar aqui 4 algarismos significativos e vamos na fórmula. Seno, que a gente já fez, coluna 1, e vamos aplicar. E agora vamos plotar os dois gráficos, as duas colunas para nós ter um gráfico. E olha só que interessante. A gente tem aqui, deixa eu comparar para vocês verem, colocar um do lado do outro. Então, esse gráfico, nós tínhamos poucos pontos, e aqui a gente tem um gráfico muito mais detalhado, e que mostra que aqui a gente pode ter retirar muito mais informações, ou informações muito mais precisas, podemos assim dizer. Certo? Bom, então até aí acho que vocês já aprenderam bastante, manipular bastante. Se vocês caminharam comigo até esse momento no vídeo, vocês já caminharam bastante. E agora a gente vai para os dois últimos tópicos, que é o tópico 10 e o tópico 11. Então, vamos salvar aqui de novo. E agora eu vou dar uma minimizada em tudo, porque tá ficando muito cheio nossa área de trabalho. E vou fechar aqui, porque por enquanto agora a gente não vai fazer o fit. Então, tópico 10. Um processador de gráficos também pode ser utilizado para obter soluções aproximadas de equações que têm solução analítica
ou não. O exemplo a seguir demonstra sua utilidade na solução de uma equação transcendental. Determine as soluções da equação ax igual a seno de x no intervalo de 0 a 15, onde a é igual a 0,02 e 0,2. Sugestão: definindo uma nova variável, y igual a ax menos seno de x, quando y for igual a zero, o x correspondente à solução da equação. Então, nós ficamos com ax igual a seno de x. Então, vamos pegar aqui uma nova tabela. Vamos aqui na coluna x colocar 4 algarismos e vamos fazer o nosso intervalo, que é de 0 a 15. Então, eu quero de i menos 1. Apply. Só que ele foi aqui até 30 porque a nossa tabela está indo até a linha 30. Então, como eu não quero isso, eu venho aqui em tabela dimensões e vou até a linha 16. Então, eu fui de 0 a 15. E agora, na coluna 2, vamos aqui também 4 algarismos significativos. E vamos fazer a nossa equação. Então, a nossa equação estava lá A vezes x, que é a coluna 1, menos seno da coluna 1. Só que o nosso A, o primeiro valor que a gente vai usar aqui vai ser 0,02. Apply. Certo? E agora a gente vai criar mais uma coluna, porque agora a gente vai usar o A. Então, tipo, 4 algarismos significativos. E a fórmula, vou pegar aqui, vou copiar. E vou colocar aqui, isso aqui agora vai ser 0,2. E vou aplicar, certo? Pronto. E agora a gente vai plotar. Vamos plotar esses 3 gráficos juntos. Então, segura lá o Ctrl. E plotar um gráfico de pontos. E aí nós temos, nós graficamos esses dois conjuntos de dados. E as respostas das nossas soluções vão ser aquelas que y é igual a zero. Eu particularmente também gosto, então, para a gente encontrar esses zeros da equação, a gente pode também olhar o próprio conjunto de dados, então a gente vê que nós temos um zero na equação 2 entre os pontos 3 e 4 e aqui entre os pontos 2 e 3, certo? Mas para melhor visualização, eu particularmente gosto de colocar uma linha aqui de guia dos olhos, para a gente achar qual é o melhor valor. Então, você vem aqui, clica no eixo, certo? Vem aqui em grid, e aí você pede para colocar o eixo y igual a 0. E aí agora a gente consegue ver que o 0 é a solução da equação, e aqui entre 2 e 3, e entre 3 e 4, a gente tem outro zero da equação. Outra ferramenta bacana de a gente utilizar, só que para isso a gente precisa trocar só pontos para gráfico e ponto, porque a gente não vai conseguir acompanhar com o cursor, porque o cursor ele pode nos dar uns valores aproximados das soluções, né, do x, onde y é igual a 0. Então, a gente vem aqui, e aí você coloca aqui linha mais símbolo, troca aqui o símbolo para eles ficarem diferentes. Ficou essa cor maravilhosa, mas aí usem da criatividade de vocês para melhorar. E a gente vem aqui com esses cursores e procura a intersecção. Ah, não estou conseguindo fazer mais perfeito. Você vem dar um zoom aqui na região que você quer. E aí vem com o cursor e fala, opa, achei. Aproximadamente 3,30
0,88 para uma equação e 2,15 para outra equação. E aí você vem aqui no menos para voltar aonde você estava. Certo? Vamos salvar aqui de novo o nosso projeto e com isso terminamos o tópico 10, partindo para o tópico 11, que é criação e ajuste da função arbitrária, de funções arbitrárias no Sci-Davis. Depois de tudo que nós caminhamos até aqui, ela acaba sendo simples, porque a gente já utilizou todas as ferramentas que é necessária para essa última parte. Então, é abrir novamente uma nova tabela, colocar os dados que são o resultado de um circuito ressonante, plotar o gráfico, e fitar uma curva, certo? Então, para fitar a curva, a gente vai lá em Analysis, Fit Wizard, e coloca a equação que a gente deseja, fitar nos nossos dados. Nessa equação, a gente pode ver que os parâmetros a ser variados é A e WR, certo? E o exercício ele pede que a gente estipule valores razoáveis para A e WR. Então, primeiramente, ele pede para ver o que acontece quando o WR ele é 1. Então, a gente fixa o WR e pede para ele fitar. Veja, como a gente pode ver aqui, o fit que ele nos deu claramente não se ajusta aos nossos dados, né? Onde a gente pode ver até que o R², que deveria ser próximo a 1, tá menos 0,38. Aí depois ele pede, não, vamos fixar o valor de WR em 300 e pedir para ele fitar. Então, olha, quando a gente vê que quando a gente fixa o WR em 300, o ajuste ele fica mais adequado aos nossos dados, onde a gente tem um R² agora de 0,98. Então, a gente está próximo ao ideal. E agora a gente pode tirar essa marcação, deletar as outras curvas e pedir para ele fitar. Quando a gente tem os valores muito próximos, os valores razoáveis para A e WR, a gente pode ver que o fit ele fica ainda melhor. Então, antes nós tínhamos 0,98, agora a gente tem 0,99. E aí a gente pode fechar ainda a nossa aula 1, parte 1. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam, sempre salvar o nosso projeto. E qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com o professor Anderson Amaral. E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.